Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Jeremias é para depois. Isaías, no capítulo de número 55. Isaías 55, no versículo de número 11. Isaías 55, 11. Nessas quartas-feiras o tema basta uma palavra, onde o Senhor tem falado conosco sobre transformação de vida, sobre virada de página de história. Tivemos essa chuva aí na semana passada, muita gente foi afligido. Ontem a gente estava passando de carro ali perto de Anchieta, muita gente colocou camas, colocou guarda-roupas, muita coisa lá de fora, muita gente perdeu muita coisa. De repente você que está aqui nessa noite foi afligido por essa chuva também. E de repente você estava até meio triste, meio cabisbaixo. Mas saiba de uma coisa, se o mestre te der uma palavra nessa noite, tudo vai mudar. Não é uma chuva que vai destruir teus sonhos não, meu amado. Não é uma chuva que vai te fazer desistir não, amém? Porque uma única palavra, ela pode mudar muita coisa. Única palavra, ela pode mudar muita coisa. Fala para a pessoa que está do teu lado, uma única palavra. Uma única palavra, ela pode mudar muita coisa na vida de alguém. No casamento, uma palavra muda tudo. Quando alguém, diante de um pastor ou de um sacerdote, ouve a pergunta assim: você aceita se casar com fulano de tal? Uma única palavra, sim ou não, muda toda uma vida, não muda? Uma única palavra. Uma única palavra num trabalho, alguém que está procurando uma porta de emprego, uma única palavra pode mudar tudo. Ela pode significar a alegria de alguém ou a tristeza. Quando você está lá numa entrevista de emprego, numa seleção, e só tem duas palavras: você vai ser admitido ou demitido. Admitido causa alegria, muda muita coisa, não muda? Mas demitido também muda muita coisa, não muda? Uma única palavra. Uma única palavra para alguém que estuda, faz faculdade, vida acadêmica. Você fez uma prova para um concurso. Uma única palavra muda muita coisa. Quando você vê lá, aprovado, muda muita coisa, não muda? Mas quando você vê reprovado também muda muita coisa, né? Quando alguém está com alguma enfermidade, vai no médico ser consultado, uma única palavra muda muita coisa. Quando o médico ele te dá um pedido, está escrito ali, internação, muda muita coisa, né? Mas também, quando alguém recebe uma folha de um médico escrito alta, muda muita coisa também, não muda? Uma única palavra muda muita coisa. Fala para o seu irmão que está do seu lado, uma única palavra muda muita coisa. Isaías 55, 11. O Senhor Deus, ele fala assim, ó. Aqui é Deus falando, amém? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim diz o Senhor. Você pode receber essa palavra? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes ela fará o que apraz e prosperará. Uma única palavra que saia da boca de Deus. Só que deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor ele fala, assim será a palavra que sair da minha boca, Deus ele não está falando de uma palavra só. Deus está falando sobre decreto. Diga, decreto. Porque quando Deus decreta alguma coisa, meu irmão, quando o Senhor decreta uma palavra, quando Ele lança uma palavra profética sobre a tua vida, Ele declara que de modo nenhum ela voltará vazia. Se Deus decretou, Ele
rei, somente reis podem fazer decretos. Somente reis podem decretar. Então, a gente hoje está falando sobre palavra. Uma palavra pode mudar muita coisa. E o Senhor, Ele fala que sobre palavra, mas a palavra de Deus, ela é muito além de uma palavra. Ela é um decreto. Um rei decreta. E talvez você está aqui nessa noite, você gostaria, quem aqui gostaria de uma palavra profética decretada pela boca do Rei Jesus? Só um rei pode emitir um decreto. E talvez você está aqui nessa noite em busca de uma solução para a tua vida, em busca de uma ação extraordinária, em busca de uma ação sobrenatural. Mas apenas um rei pode emitir um decreto. E um rei, ele emite o decreto para os seus súditos. E somente os súditos de um rei é que cumprem o decreto do seu rei. Daniel, ele vivia na Babilônia. Ele não reconhecia o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele faz um decreto. Ele diz: olha, eu construí uma estátua, e aquela estátua, quando a trombeta soar, todos no reino terão que se ajoelhar diante dela. Existiam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se ajoelharam diante daquela estátua. Eles não obedeceram o decreto do rei. Sabe por quê? Porque eles não reconheciam Nabucodonosor como seu rei. Eles reconheciam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E você está aqui nessa noite, você quer um decreto do rei. Mas, meu amado, além de querer um decreto do rei, você precisa se perguntar: será que você é súdito desse rei? Porque talvez estejamos obedecendo às ordens de um outro rei, talvez do príncipe desse mundo. Porque quando o Rei dos Reis decreta, a palavra que sai da sua boca não volta vazia. Se Deus, Ele lançou uma palavra sobre a tua vida, se você é filho, filha de Deus, se Ele decretou, meu amado, não tem rei, não tem estátua, não tem muralha, não tem gigante. Ele vai agir na tua vida. Pode impedir o decreto do rei. Nada. Mas você pode falar assim: pastor, mas eu já estou há tanto tempo esperando uma palavra. Essa palavra até foi liberada. Essa palavra foi liberada um dia, eu recebi do Senhor, mas está difícil. Pastor, está difícil. Pergunta para o amado que está do teu lado: está difícil, meu irmão? Está difícil? Está complicado? Às vezes a gente quase duvida do rei, não é? Puxa, mas ele decretou, ele mandou sobre mim uma palavra, ele liberou algo, eu recebi, eu acreditei, mas cadê? O que está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa. A tradição diz que existiu um homem, e esse homem, ele era muito pobre. Então ele foi obrigado a roubar para levar comida à sua família. Era a única solução que na cabeça dele ele tinha. Para ele, o único modo de levar sustento à sua casa era chegar até uma feira onde se vendia frutas, pegar algumas frutas, esconder debaixo da sua roupa e levar para casa, porque a sua família estava passando fome. O problema é que quando aquele homem vai até aquela feira, esconde aquelas frutas debaixo do seu braço, e ele vai em direção à sua casa, ele é pego, ele é visto. Ladrão, gritam, ladrão. Aquele homem tenta fugir e na fuga soldados o capturam. E naquele mesmo dia, mais 2 homens iam ser condenados à morte. E aquele homem, por ter roubado naquele dia, que era perto de um dia santo para o povo dele, aquele homem, ele é levado para ser crucificado. Agora você abre aí comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 11.
Lucas 23, 39. Vamos lá, 39, melhor para a gente entender. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Sabe a história que eu te contei? É uma história que é contada pela tradição. Aquele homem, então, ele é pego roubando e ele é levado. Aí aqui, no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado com 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. E a Bíblia diz que um dos ladrões blasfemava de Jesus e falava: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Vamos continuar lendo? Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse, nenhum mal. A conjectura é que aquele ladrão que repreende o outro da cruz era esse ladrão que foi pego roubando. Ele sabia que não tinha mais, até na tradição, dão até nome para ele, Dimas. A Bíblia não fala nada disso, tá, irmãos? É tradição. Depois você vai falar que o pastor Humberto estava pregando livro apócrifo, não é isso não. Mas aquele ladrão, ele vê o outro escarnecendo de Jesus na cruz, e ele sabia que eles iam morrer. Ele sabia que para ele não tinha mais jeito, ele não tinha como fugir dali, ele estava numa situação impossível, não tinha mais o que fazer. E ele vê então, ele olha para o lado e ele percebe que quem está do lado dele é o tal Jesus de que todos falavam. Aquele ladrão na cruz, ele olha para o lado e ele percebe que do lado dele era o tal Jesus que ressuscitou mortos, que andou sobre as águas, que fez cego enxergar, que alimentou uma multidão, que se dizia filho de Deus. E aquele ladrão que não tinha mais perspectiva nenhuma de vida, ele achava que para ele agora acabou, talvez ele nunca mais veria a sua família, talvez ele nunca mais caminharia de novo sobre a terra, ele estava condenado à morte. Mas quando ele vê que é Jesus que está do seu lado, ele diz assim, versículo 42: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, era o final, não tinha mais o que fazer. Aquele homem estava crucificado, ele tinha um cravo na mão direita, um cravo na mão esquerda, um cravo nos seus pés, pendurado numa cruz. Dali era para a morte, ele nunca mais veria ninguém. A vida dele tinha chegado ao final, ele não tinha mais nenhuma expectativa. Mas quando ele olha para o lado e ele vê que quem está ali é a própria vida, sabe o que estava escrito no alto da cruz de Jesus? Depois você continua lendo aqui Lucas, estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele viu que tinha um rei do lado dele. Aleluia! O rei estava do lado dele. O rei nessa noite está do teu lado. Lembra o que a gente falou? Sabe o que o rei faz? Emite decreto. Então aquele homem nos 45 do segundo tempo, meu amado, não tinha mais o que fazer. De repente você está aqui nessa noite, você diz: não tem mais o que fazer, não tem para onde correr. De repente você está aqui, meu amado, o Senhor, Ele pode mudar a tua situação nos 45 do segundo tempo. Para Ele não importa, Ele pode, Ele pode. Aquele homem vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. De repente
repente você está aqui nessa noite e você diz: Senhor, lembra-te de mim, porque parece que o Senhor me esqueceu, parece que o Senhor esqueceu da minha vida, parece que o Senhor esqueceu da minha família. Senhor, olha, lembra-te de mim. Tinha um rei do lado dele, e você sabe o que aquele rei decreta para aquele homem, meus amados? Aqui no versículo 43, quando aquele homem reconhece Jesus como rei, e ele pede para ele: Senhor, lembra-te de mim, libera, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, porque eu sei que se o Senhor liberar uma palavra sobre mim, eu sei que ela vai acontecer. Jesus vira para aquele homem e fala assim, ó: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. O decreto é para hoje, a palavra é para hoje, é hoje. O Rei dos Reis está dizendo: é hoje, meu amado. É isso que o Senhor está te dizendo. Não tem dificuldade que seja suficiente para Ele, não tem barreira que seja impossível para Ele. Ele reconheceu que o rei estava lá e o rei decretou: hoje você estará comigo no paraíso. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o passado, nem o futuro, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Foi um decreto e aquele homem recebeu. Meu amado, essa noite você pode estar aqui dizendo: Senhor, já não tem mais solução, já não tem mais o que fazer, o tempo já passou, a hora já se foi. Saiba de uma coisa: basta uma palavra, basta um decreto do rei. Quando ele diz, quando ele fala, quando ele profere, quando ele lança sobre ti a palavra, quando ele libera, essa palavra não volta vazia, ela prospera na tua vida. Mas existe uma única complicação. Existe uma única complicação. Quando Pedro estava no barco com os discípulos e Jesus aparece lá no meio da noite, alguns discípulos dizem: é um fantasma. Mas Pedro olha de longe e reconhece: não, é o mestre, é o rei. Jesus, no meio do mar, Pedro fala assim, ó: se fores tu, dize para eu ir na tua direção. Pedro está pedindo um decreto do rei. E Jesus fala: vem. Venha. Você quer andar sobre as águas? Então receba o decreto. Venha. Eu te autorizo a andar sobre as águas. Eu tenho poder para decretar isso na tua vida. Venha, venha, venha. Aleluia. Mas só que tem uma complicação nisso. A Bíblia diz que enquanto Pedro andava sobre as águas, ele começa a olhar para um lado, vê tempestade, ele começa a olhar para o outro, vê os ventos, e ele começa a ter medo, e ele deixa de crer no decreto do rei, e a Bíblia diz que ele começa a afundar. Quando Deus lança sobre nós uma palavra, quando Ele libera do seu poder, nada pode impedir o poder de Deus de agir. Apenas alguém: você mesmo. Só existe uma pessoa nesse mundo que pode interferir no decreto do rei: o seu próprio súdito. Quando ele não acredita naquilo que o rei falou, quando ele não dá ouvidos ao seu próprio rei. Então nessa noite, meu amado, o decreto já foi lançado. O decreto já foi lançado. Assim será a palavra que sair da minha boca. O Senhor, Ele já lançou sobre nós a sua palavra. Ele já lançou sobre nós o seu decreto. A pergunta é: você crê? Você crê nisso? Porque uma palavra pode mudar muita coisa, mas um decreto pode mudar tudo. Tudo, tudo. Um decreto pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar muita coisa, mas um decreto muda tudo, transforma tudo. Depois
depois que Deus decreta, nada mais é como antes. Se você receber de Deus a tua vida nessa noite, se você receber a palavra que está sendo liberada, fala para o teu irmão que está do teu lado: você nunca mais será o mesmo. Você entrou aqui nessa noite para sair completamente transformado pelo decreto do Rei, aleluia.